Vou começar uma série aqui sobre despesa pública, com 4 vídeos, muito embora eu tenha tratado já também de um aspecto de despesa pública, que são os gastos, as políticas públicas, também de forma fragmentada, já que é uma área bastante ampla. Então, nessa série aqui, vamos ver quatro pontos, tá? Primeiro, conceitos, teorias, regras e leis, que é esse primeiro. Qualidade do gasto público, indicadores de despesa e do Estado, da burocracia e da forma de organização do Estado, e multiplicadores do gasto público. Então, bastante coisa aqui para falar. E, enfim, um tema bastante importante e para profissionais da área, para o público em geral também conhecer um pouco melhor esses pontos. Vamos começar da parte mais conceitual e teórica, legal e tal. Bom, primeiro assim, do início, né, da base, existem o gasto público, existem diversas formas de gasto público, que a gente chama de consumo do governo, que são salários e custeio, que é a burocracia, administração. Investimento é a formação bruta de capital por parte do Estado, ampliação, não é, de estrutura de estradas, hospitais, ferrovias, escolas, etc. Transferências, que são principalmente aposentadorias e pensões, mas também outros tipos de políticas de transferência direta, e juros. Então, essas são os principais gastos. Existem, só para citar também, né, ao contrário do que se imagina, existe uma tendência de que, à medida que os países se desenvolvam, a participação do gasto público no PIB tenda a aumentar. Por vários motivos, a gente já viu lá a questão do welfare state, como se constituiu o welfare state, e vai nesse sentido também de urbanização, de industrialização. E a síntese disso é a lei de Wagner, né, que há uma elevação dos gastos públicos mais do que proporcional ao crescimento do PIB nos países industrializados. Tá? Então, porque há uma pressão crescente para que haja gastos públicos de urbanização, de controle de oligopólio, de funções administrativas, de políticas públicas. E à medida que as sociedades avançam, há maiores necessidades do Estado e de complexificação e ampliação do Estado, e também exigências por parte da população. Isso que aconteceu, sobretudo, no século XX. Tá. Bom, então, primeiro essa parte conceitual, existem diferentes formas de classificar o gasto público. Uma delas é a classificação funcional, que pega a área de atuação, por exemplo, né, gastos em saúde, gastos em educação, gastos em infraestrutura, gastos em pensões, aposentadorias, abarcando aqui programas de um governo para um fim específico, projetos, né, de ação limitada no tempo ou atividades contínuas, como educação e saúde, por exemplo. Então, é a função. Também tem a classificação institucional, que pega, por exemplo, por ministérios, que nem sempre casa, né? Às vezes, um hospital ele está vinculado ao Ministério da Educação, por ser um hospital universitário, por exemplo, né? Que também é uma forma de análise, né? Olha o orçamento do MEC, olha o orçamento do Ministério dos Transportes e tal, muito embora é preciso dizer também que nesse caso aqui ele funciona de acordo com o nível de governo, que é um erro comum que se comete mesmo por especialistas, de pegar a despesa de um ministério e dizer que aquela é a despesa naquela área, mas não, tem os níveis estaduais e municipais também, tá? Bom, e a classificação por natureza, que é mais utilizada pelos economistas, tá? Mais técnica um pouco aqui, que é a despesa corrente, que são despesas em pessoal, custeio e juros, tá? E a despesa de capital, que é investimentos, a ampliação da formação bruta de capital fixa, inversões financeiras, que é a aquisição, né, por parte do Estado enfim, de prédios, de empreendimentos, do que for,
e a amortização da dívida pública. Tá? Então, a parte da dívida está em despesa corrente, outra parte está em despesa de capital. Mas o mais importante aqui, na verdade, quando se analisa, é as despesas com pessoal e as despesas com investimento, tá? Que tem regras diferenciadas. Bom, então, entrando já nos aspectos legais, né, ao contrário do que se imagina, como eu sempre falo, não é uma bagunça o orçamento público. Né? Existem vinculações constitucionais, vinculações legais, as receitas vinculadas. Né? O que são as receitas vinculadas? Elas são já direcionadas obrigatoriamente para uma despesa obrigatória. Então, o orçamento é receita e despesa, né? Então, receita de determinados impostos já vão diretamente para despesas obrigatórias. Quais são as principais despesas obrigatórias? Educação e saúde, principalmente. Mas também existem algumas receitas vinculadas de alguns impostos, por exemplo, por exemplo, a CID, as receitas são vinculadas para despesa em transporte e meio ambiente, certo? E outras receitas que tem também, ou mesmo taxas, que são carimbadas, tá? De forma ampla, as principais receitas vinculadas são para saúde e educação. Então, 15% de todas as receitas dos municípios são para saúde, 12% das receitas do Estado são para saúde e 10% da União para saúde, que passou na emenda constitucional 95 a ser estável, tá? Em termos reais. Então, houve uma alteração em 2016. Valendo a partir de 2017. No caso da educação, 25% das receitas dos municípios são para educação, 25% das receitas dos estados são para educação e 18% da União, que também passou por uma alteração em 2016, tá? No caso da União, existe a desvinculação das receitas da União, que é uma alteração legal. Desde 94, parte das despesas são desvinculadas, 20% das receitas, que não abarca, no caso, a educação. Em 2017, passou a ser 30%, que é uma forma do governo ter um pouquinho mais de flexibilidade. Ou seja, como eu falei também em outras oportunidades, não há tanta flexibilidade assim em termos de despesa, muito pelo contrário, não é? É bastante rígida a despesa pública no Brasil. Alguns conceitos também que a gente utiliza, né? Receita corrente líquida, que é bastante utilizada, que é todas as receitas menos as transferências constitucionais, tá? Deduz contribuição patronal para a Seguridade, Fundeb, contribuições para a PIS/PASEP, entre outros. Esse conceito é bastante utilizado, receita corrente líquida. As principais regras fiscais no Brasil. Nós temos 3 grandes regras fiscais, o que é muito, né? Então a gente tem um ordenamento legal bastante rígido. A Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, que acaba impondo um superávit primário, que é uma política procíclica, com alguma flexibilidade, que a gente vai ver mais profundamente em outras oportunidades. A regra de ouro, que é uma ideia de que a despesa corrente não deve ser deficitária, ou seja, não pode ter endividamento para financiar a despesa corrente, apenas despesas de capital, que é algo que está presente em Keynes, por exemplo, né? E o teto dos gastos públicos, emenda constitucional 95 de 2016. Bom, a gente vai ver um capítulo lá, quer dizer, esse ponto abarca muitos aspectos, né? A gente vai de política monetária, de política fiscal, de endividamento público, de uma série de coisas. Então, parte disso aqui está também lá na aula de dívida pública. Mas a Constituição de 88, né, trouxe também uma rigidez com relação ao endividamento. Né? E no caso do orçamento, né, houve um processo de unificação orçamentária, né, a LOA, a PPA e a LDO são únicas para cada nível de governo,
um aumento do poder legislativo com relação à votação e alteração das leis orçamentárias, e uma recuperação do planejamento da administração pública brasileira. No caso do endividamento, cabe ao Senado Federal fixar os limites de endividamento por parte dos entes, dos níveis de governo. Tá? Aqui no caso da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi uma lei, um marco bastante relevante do ano de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que vai no sentido tanto de controle da despesa quanto de transparência, né? Então, que foi também uma lei imposta, digamos assim, pelo FMI, não é? Em 98, Structural Benchmarks, né, do acordo do Brasil com o FMI, o empréstimo que o Brasil fez com o FMI, e que continua, né, que continua vigorando, mesmo o Brasil não tendo mais esse endividamento com o FMI, que vai no sentido da boa governança e da transparência dos gastos públicos, tá? Então, aqui em 98, havia-se um diagnóstico de que a despesa pública era imoderada e reiterado déficit em todos os níveis de governo, e a Lei de Responsabilidade Fiscal busca construir, no médio e longo prazo, um padrão de gestão fiscal mais rigoroso, não é? Compreende-se por responsabilidade na gestão fiscal ação planejada e transparente, prevenção de riscos e correção de desvios que afetam o equilíbrio das contas públicas, garantia de equilíbrio das contas públicas através de metas. Aqui uma citação da Tavares, que depois eu trago as referências. A Lei de Responsabilidade Fiscal, diferentemente das medidas de ajuste fiscal de curto prazo já implementadas, representa uma mudança estrutural do regime fiscal, introduzindo conceitos novos, como os de responsabilidade e transparência, harmonizando as diferentes normas para a organização e equilíbrio das finanças públicas. Trata-se, portanto, de um verdadeiro código de boa conduta das finanças públicas aplicável aos 3 níveis de governo e aos 3 poderes, e em sintonia com os princípios constitucionais de autonomia federativa e de independência entre os poderes. Sua abrangência, tanto em termos de matéria como de conceituação do setor público e em termos temporais, é o maior possível. Então, uma mudança importante, de fato, aqui, não é, com a Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000. A inspiração da Lei de Responsabilidade Fiscal veio da Comunidade Europeia, né, da antiga Comunidade Europeia, a atual União Europeia, e da Nova Zelândia, em termos de transparência. A União Europeia é rigidez fiscal e Nova Zelândia regras de transparência. Aqui, com relação ao artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, diz que toda despesa de caráter continuado, né, todas as despesas obrigatórias, toda renúncia de despesa, por exemplo, deve ser compensada de alguma forma, né? Então, esse é um aspecto importante que nem sempre é respeitado na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, né, com inspiração aí na Unidade Monetária Europeia, né, que tinham metas específicas para o endividamento, que também não cumprem exatamente no caso dos países europeus. O Brasil seguiu o mesmo sentido, fazendo um mecanismo similar para a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Tá? Bom, o que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal? Teto para despesa com pessoal, limite de endividamento, né, que é, como eu falei antes, que eu vou falar quais são, né, se ultrapassar o endividamento existem regras para o gasto com pessoal, principalmente. A partir daqui houve uma maior restrição de financiamento da dívida dos estados. Em 97 teve um grande acordo do endividamento dos estados e municípios com a União, que transmitiram suas dívidas para a União, e a União passou a ser quem emite os títulos apenas, e os estados e municípios devem para a União,
que até pode financiar, refinanciar, mas é bastante rígido, bastante difícil, tem que ter uma aprovação do Congresso Nacional. E também sanções por descumprimento das regras fiscais, tá? A lei de diretrizes orçamentárias também teve alteração na lei de responsabilidade fiscal, impondo o equilíbrio entre receita e despesa, que deve ser pactuado entre o Executivo e o Legislativo, né, na LDO. Critérios e formas de limitação do empenho, normas de controle de custo e avaliação de resultados dos programas. O limite de endividamento, tá? No caso da União, limite de endividamento não, limite de gastos com pessoal. No caso da União, tá? 50% da receita corrente líquida é o limite do gasto com pessoal, sendo 2,5% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas, 6% para o Judiciário e 41,5% para o Executivo, que é o poder mais representativo. Né? Eu queria falar aqui que, com uma sugestão aí para os nossos políticos, né? Tá, o percentual por Legislativo e para o Judiciário é muito grande. Né? Tinha que ter uma recalibragem aqui, diminuindo, porque os salários são distorcidos, a gente vai falar depois sobre isso. Tá? Então, há dois primos ricos, que é o Poder Legislativo e o Judiciário, um primo pobre, que é o Executivo, que é o principal, que é o maior poder. Né? No caso dos estados, 60% da receita corrente líquida, 3% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas, 6% para o Judiciário e 51% para o Executivo. E no caso do município, que não tem poder judiciário, né, 60% da receita corrente líquida, 6% para o Legislativo e 54% para o Executivo. Então, existem limites para a despesa com pessoal, tá? Da Lei de Responsabilidade Fiscal, um limite geral, esse. O limite prudencial, que é 90% do limite geral, que sinaliza, né, quando atinge 90%, sinaliza uma tendência de aumento dos gastos públicos, e um limite de 95%, né, dessa despesa, né, que mostra que é preciso ter uma atenção maior de vedações de despesa pública no caso do doente, seja ele qual for. Bom, com relação ao endividamento, tá? Existe também um limite de endividamento estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no caso da União, 3,5 vezes a receita corrente líquida. No caso dos estados e municípios, 2 vezes a receita corrente líquida, ou seja, 200%, né? E no caso dos municípios, 120%, ou 1,2 vezes a receita corrente líquida, o limite de endividamento para os entes nacionais, tá? Então, assim, apesar do Brasil não dever mais para a FMI, a lei de responsabilidade fiscal continua valendo, não foi alterada. Ela só teve uma alteração aqui em 2009, que era no sentido de aumentar a transparência, tá? Como eu falei na aula sobre transparência, o Brasil aumentou muito a transparência dos gastos públicos durante vários períodos aí, ao contrário do que se imagina, a transparência do gasto público do Brasil é bastante elevada. Então, a partir de 2009, aqui, a disponibilização em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira de cada ente da federação. Tá? Então, está tudo disponível na internet. A publicação de orçamentos e de financiamentos também. Né? Outro ponto aqui importante da Lei de Responsabilidade Fiscal, que até está se discutindo muito aí no momento da pandemia de 2020, a proibição do Banco Central de emitir títulos. Tá? Que é uma coisa que, na minha opinião, pode ser revista, né? Porque vários países estão fazendo isso, que é o Banco Central emitir títulos e o Tesouro Nacional poder comprar, né? Eventualmente, para financiar a despesa, como, por exemplo, nós temos da pandemia de 2020, né? E dos impactos econômicos que vão ter. Isso aqui passou a valer a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, queria entrar então agora aqui, um ponto importante, nos aspectos teóricos, tá?
que é uma discussão relevante, aí tem vários autores e tal, daria para citar muitos, né? Mas eu vou fazer uma abordagem um pouco mais simplificada, porque tem uma discussão extremamente longa aqui, tá? Mas assim, existe o que a gente chama de mainstream, né? Que atualmente é o DSGE, né? Que tem uma visão, digamos assim, de maior, de equilíbrio fiscal, de corte de gastos, de redução do Estado, né, como a gente sabe. Então, o que diz o mainstream? Né? Que em momentos de véspera de eleição, por exemplo, os gestores tendem a gastar mais para aumentar louros eleitorais, que isso deve ser restringido, portanto, né? Que os governos tendem a fazer empréstimo, né? Um exemplo aí histórico, o governo JK, né, que fez o empréstimo e para financiar o plano de metas, gerou crescimento econômico e tudo, e acabou, o próximo governo faz um ajuste fiscal, né? Então empurra para o próximo governo o ônus, né? E também um descompromisso com o endividamento público que eventualmente pode ter. Então é bem preciso ter um ordenamento legal e jurídico para restringir esse tipo de comportamento, tá? Além disso, no caso do mainstream, uma visão, né, sistemática de que impostos distorcem preços, impostos sobre renda distorcem os incentivos ao trabalho, reduzem o esforço ao trabalho e incentivam a sonegação. A gente vai ver isso aqui um pouco mais profundamente quando estiver discutindo tributos, né? A gente está vendo aqui despesa, né? Mas uma visão aqui do mainstream de que é preciso aumentar a taxa de poupança, né? E que o gasto público pode drenar recursos do setor privado, né, para financiar o déficit, e isso afetaria a taxa de poupança e o crescimento econômico. Tá? Então, uma visão de que gastos públicos afeta a variação do crescimento econômico. Isso é ponto pacífico atualmente. Tá? Então, determina o nível de produto, sim, né? Afeta a taxa de crescimento econômico num período curto e existe maior controvérsia com relação ao longo prazo, né? Mas não promove maior crescimento da economia no steady state, no longo prazo. Tá? Então, essa é a visão mainstream. Tá? Aqui é a noção de impostos distorsivos. Impostos distorsivos seriam aqueles impostos que afetam o consumo. Tá? Então, os impostos, gastos produtivos, ou seja, investimento público, por exemplo, financiado por impostos não distorsivos, que não afetam o consumo, afetam positivamente o crescimento econômico de forma inequívoca. Tá? Então, essa aqui é a visão liberal mainstream, né, de que gastos públicos em financiamento via investimento público, por exemplo, que não sejam financiados principalmente para impostos sobre consumo, aumentam o crescimento econômico. Ponto. Tá? Ninguém discorda disso. Já gastos produtivos financiados por impostos distorsivos, que afetam, são impactados, vêm do consumo, possuem efeito positivo sobre o crescimento econômico quando o tamanho do governo for menor do que o tamanho ótimo, aqui barro, né? Consumo do governo financiado por impostos distorsivos sobre o consumo deprime o crescimento no longo prazo, embora aqui nesse caso as evidências empíricas não sejam conclusivas, tá? Bom, na década de 80 e 90, se consolidou uma ideia, né, que a gente chama de neoliberalismo, tá? De que os agentes privados eles não respondem a estímulos fiscais por preverem que haverá gasto em juros no futuro, ou seja, a ideia também da equivalência ricardiana. Se o Estado vai aumentar o gasto público hoje, significa que vai aumentar o déficit público amanhã e, portanto, o endividamento amanhã. Isso vai requisitar menor gasto público amanhã e mais, eventualmente, necessidade de financiamento do Estado amanhã e aumento da taxa de juros no futuro. Isso vai, portanto, deprimir o crescimento futuro e, portanto, os agentes
privados não seriam enganados por esse tipo de mecanismo, tá? E a ideia aqui, bastante famosa, tá? Eu até poderia fazer um vídeo só sobre esse tema, tá? Que é um tema importante, da contração fiscal, né? A ideia da contração fiscal expansionista, tá? Que se consolida aqui na década de 80 e 90. Que corte de gastos públicos, muito embora seja recessivo, sim, né, ele melhoraria as agências, as expectativas dos agentes, né, porque corte de gastos públicos vai exigir menos impostos vão estimular a atividade econômica, vão aumentar a renda disponível, vai reduzir o déficit público, portanto, vai reduzir o nível de endividamento e vai liberar recursos do setor público para o setor privado, tá? E isso também geraria baixa taxa de juros, porque o Estado teria menor déficit, teria menor endividamento, e isso reduziria o nível de taxa de juros, e taxa de juros teria um efeito sobre a demanda agregada e sobre o nível de investimento. Portanto, corte de gastos públicos teriam efeitos de expansão econômica no longo prazo. Tá? A ideia de contração fiscal expansionista. Isso se consolidou na década de 80 e 90. Principal referência aqui, a Lesina, né, que trata dessa questão, tá? O artigo de 1997. Corte de gastos públicos percebidos como permanente podem gerar nos agentes econômicos a expectativa de redução da carga tributária futura, ampliando o consumo privado e, por conseguinte, a demanda agregada já no momento presente, tá? Política fiscal deve se concentrar, portanto, na estabilização de preços e no endividamento público, na redução do endividamento público. Essa aqui é a visão mainstream, né? De que a política fiscal deve priorizar estabilização de preços e redução da dívida pública, é isso. E a estabilização dos ciclos econômicos deve ser efetuada pela política monetária. Então, tirar a política fiscal dos ciclos econômicos, da estabilização de crises, tá? Bom, só que aí, um ponto importante aqui, que existe uma discussão teórica bastante ampla nesse ponto aqui, tá? Mundo afora, principalmente após a crise de 2008. O que aconteceu após a crise de 2008? Observou-se empiricamente de que a flexibilização monetária, né, a política anticíclica via política monetária, não era suficiente para fazer a economia crescer. Então, tem vários artigos que foram publicados por autores ortodoxos, liberais, revendo essa posição, e isso está mexendo um pouco com a teoria econômica, né? O que o André Lara Rezende aí, por exemplo, tem falado da crise da macroeconomia, né? Da macroeconomia neoclássica, da macroeconomia ortodoxa, né? Uma série de críticas, de autocríticas, de grandes pensadores e mesmo os grandes pensadores que elaboraram essas ideias, como a Lesina, revendo essas posições, tá? Então aqui, por exemplo, tem esse texto aqui do Rethink Macroeconomic Policy, mas tem outros tantos que tratam dessa discussão, tá? Que a política fiscal anticíclica tem sido, nesse momento pós-2008, um importante instrumento de política econômica, tá? Então, a ideia de que fazer uma política fiscal neutra, né? Ou seja, com equilíbrio fiscal, independente do ciclo, e uma política monetária anticíclica, né? Não tem gerado os resultados esperados. É isso que vários autores têm demonstrado, né? E pior do que isso, né? A política fiscal neutra pode aprofundar as crises, né? E a política monetária anticíclica não está resolvendo, que é o caso se a gente for ver do Brasil, né? Qual era o discurso aí, né? De que se o Brasil cortasse gastos, depois a gente vai ver indicadores, tudo, vamos ver a discussão mais concreta, né? Se o Brasil cortasse gastos públicos a partir de 2015, até no segundo governo Dilma, a economia ia crescer, né?
porque as expectativas iam melhorar, os agentes iam recalibrar as expectativas, a taxa de juros ia cair, o endividamento público ia cair e a gente iria rumo ao equilíbrio de longo prazo. Bom, não foi isso que aconteceu, né? Houve uma redução de gastos públicos, uma retração fiscal relevante em 2015, em 2019, em 2020. Em 2020 não, aliás, né, por causa da pandemia, mas a princípio ia continuar. A taxa de juros realmente caiu, né? Mas o nível de endividamento não caiu, ele subiu, e o crescimento econômico, bom, não preciso dizer, o Brasil entrou numa recessão, uma crise profunda e não saiu, né? E isso é uma observação empírica que não se deu no Brasil, é uma observação empírica internacional tão grande que está fazendo os autores mainstream reverem sua posição, né? Infelizmente, no Brasil, esse debate está bastante atrasado, mas internacionalmente está indo nessa direção, que vai aproximando cada vez mais vários autores do pós-keynesianismo, né? A ideia de que política monetária, a visão keynesiana clássica do Keynes é qual? Né? Política monetária deve ser feita primeiro política monetária cíclica, se não der certo política fiscal, né? Que é um pouco que está indo aqui boa parte aí dos autores mainstream, né? Alguns estão rompendo até com o mainstream para dizer, olha, isso aqui, né? Para citar a Mônica de Bolle, isso aqui não é realidade, isso aqui não, né? não condiz com a realidade, né? A realidade é outra. Então vamos ver o que está acontecendo na realidade, que é o que importa. A teoria, né, pode estar errada, né? E é o que vários autores estão achando, né? Autores relevantes. A ideia aqui, ó, do FMI de 2010, tá? Depois eu coloco a referência. Que ajuste fiscal reduz o produto e o emprego no curto prazo. Política fiscal recessiva, né? É claro, e desempregadora. Que são agravadas quando o risco de solvência fosse percebido como baixo. O país não está em vista de dar um calote, né? E aí ele faz o ajuste fiscal, recessão. Foi o que aconteceu com o Brasil em 2015. Repito, né? O Brasil fez um ajuste fiscal relevante e a economia, o que aconteceu? E disseram que ia crescer, despencou. Né? E o Brasil não tinha um risco de calote, ele tinha reservas internacionais, portanto, o Brasil não estava quebrado e não está quebrado. Tá? Caso isso acontecesse simultaneamente em vários países e se a política monetária estivesse esgotada, que é o caso agora. A gente está, por exemplo, né, com a taxa de juros nos pés, né? E, bom, vamos ver se a taxa de juros vai ser suficiente para responder à crise que nós vemos, né? A taxa de juros negativa no Brasil em 2020. E o que está puxando a recuperação econômica não é a taxa de juros baixa, é o auxílio emergencial, né? É o gasto público, certo? Bom, testes empíricos. O que os testes empíricos apontam, né? Efeitos no produto, na produção, no PIB. Tributação negativo, investimento positivo, negativos ou neutros, consumo e gasto do governo em seguridade social. Tá? Então, investimento público tem efeito positivo sobre o crescimento econômico? Sim, tá? Isso aqui ninguém discorda. Bom, ainda, déficit público menor do que 1,5% do PIB, quando tem uma situação, uma expansão nos gastos produtivos ou nos gastos não produtivos ou na redução da tributação, financiamento por aumento do déficit, tem impacto positivo sobre o crescimento econômico. Tá? Então, para um déficit público relativamente pequeno, aumento do gasto em investimento público tem impacto no crescimento econômico, gastos não produtivos, ou seja, consumo de governo, tem impacto no crescimento econômico, redução da tributação tem impacto no crescimento econômico, e mesmo que seja financiado por déficit público. Tá? Então, cresce a economia? Sim. Emissão de moeda tem impacto positivo até 1,5% do PIB. Tá? Aqui também, no caso do Brasil, né, os testes e trabalhos empíricos apontam que existe uma relação positiva, depois eu vou mostrar os dados para a gente ver, né, entre o estoque de capital público, investimento público, infraestrutura e crescimento econômico. Então, os momentos que a economia brasileira mais cresceu, historicamente,
Eu vou mostrar os dados depois. Foram os momentos que o investimento público foi maior, tá? Que foi, sobretudo, na década de 50, na década de 70 e nos anos Lula, né? Principalmente. Foram os momentos de crescimento econômico e que quem puxou o crescimento econômico foi o Estado, né? No caso do Brasil, é isso, tá? Testes empíricos também apontam que o consumo do governo não é tão prejudicial à economia como é argumentado pela literatura. Ou seja, como eu falei, né? Aqui está uma discussão ampla internacional por causa disso, né? Na literatura internacional e tudo. Porque os testes empíricos estão mostrando que as teorias precisam ser revistas, aí como fala o próprio Andelar Rezende. Então, essa primeira parte aí de regras, leis e teorias, tá? Eu vou colocar as referências aqui, só para mostrar as principais referências. E depois eu retomo a discussão, tá? Que é uma discussão ampla, falando aí de multiplicadores do gasto público, de como funcionam os indicadores de gasto público no Brasil, a estrutura do Estado, né? Onde está a despesa pública, os impactos macroeconômicos do gasto público nos anos recentes. Então, nos vemos aí na próximo vídeo dessa série.